Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao canal Tudo Está Ligado, ao nosso canal de ufologia, de arqueologia, de astronomia, de física quântica, espiritualidade e assuntos diversos que tratamos aqui neste canal. Temos uma imensa satisfação em trazer informações que para muitos são intrigantes, para outros são interessantes e para outros ainda são de extrema importância e relevância para a sua ampliação de conhecimento e a sua expansão de consciência. Hoje, 3/7/2021, estamos aqui para mais uma informação impressionante a respeito de nossa história, da história antiga da humanidade. Um dos pontos que nós abordamos bastante, nós já fizemos lives relacionadas a esse tema, trouxemos algumas informações e agora nos chegam mais informações a respeito de uma época, de um tempo que a religião não reconhece como existente. Infelizmente, são os conhecimentos religiosos, eles nos limitam a saber a verdadeira origem da humanidade, o verdadeiro tempo que a humanidade está presente no planeta Terra e as procedências dos comandantes, dos que comandam as mais altas estirpes de conhecimento da humanidade e que comandam até hoje a humanidade de uma forma, digamos que discreta, de uma forma que indireta, né? Nós falamos em lives a respeito de os povos que existiram antes do dilúvio. A Terra é muito antiga. E nós, hoje, mais uma vez, através de tábuas, de documentos escritos em pedra, nós trazemos para vocês agora importantes informações dessas pedras, dessas traduções antigas da antiga Suméria. Nós temos uma informação que nos diz aqui o seguinte, gente, hoje. Os lordes imortais governaram a Terra por 240 mil anos antes de Cristo. Revela a lista, é revelada a lista dos reis sumérios que viveram na Terra e comandaram a humanidade por mais de 240 mil anos. Entendeu? Então, nossa, eu entendo por quê. Então, o que acontece, gente? Nós vamos à informação que é do dia 20 de fevereiro de 2017, essa informação. Mas eu creio que vocês ainda não sabiam. Muita gente aqui não sabia. Nós vamos começar com esta reportagem aqui, vamos ler, e depois nós vamos na página oficial revelar o nome de alguns desses personagens, de algum desses seres que eram considerados imortais, eram considerados deuses, eram considerados soberanos aqui na Terra, muito antes do dilúvio universal, do dilúvio mundial, digamos assim, né? 8 reis imortais governaram a Terra por milhares de anos, diz artigos escritos em sumério. Aqui estão as tábuas que foram recuperadas, foram traduzidas essas tábuas, e nós vamos ler a reportagem agora. Mais de uma dúzia de cópias de um texto misterioso, referidos a uma lista de reis sumérios, foram descobertos ao longo dos anos por arqueólogos em regiões ímpares, eles colocaram díspares, como a antiga Babilônia, Susa e a Assíria. Todos acreditavam ser cópias de um único manuscrito original que acredita-se ter sido escrito durante a terceira dinastia de Ur. Pela maioria dos historiadores, embora alguns acreditem que ele possa ter sido escrito ainda mais cedo. O exemplo mais bem preservado deste texto antigo é chamado de Well Blundell Prince, e está em exposição pública no Museu Ashmolean. Não sei onde fica, deve ser
na Síria, na Babilônia, não sei, em algum lugar desse, na Babilônia não, na Síria, ou em alguma cidade dessas que detém esses conhecimentos. A lista de reis sumérios que deixaram historiadores perplexos desde que eles foram descobertos por seres humanos modernos. O texto descreve um período fascinante na história quando os seres desconhecidos como deuses, governaram sobre a humanidade de dezenas de milhares de anos. O manuscrito faz referências a 8 reis que desceram do céu e reinaram por um surpreendente e longo período de aproximadamente 242 mil anos. Cada um desses reis divinizados encontraram o seu fim durante o grande dilúvio, que devastou a população do planeta. Isso conta o documento. Depois do dilúvio, as reivindicações do texto dizem que outra realeza desceu do céu e que estes seres assumiram o controle das pessoas da Terra mais uma vez durante muito tempo. Acreditou-se que as histórias destes reis, de vida incrivelmente longa, a sua eventual extinção e sua substituição eram simplesmente mitologia da antiga civilização, que compilou a lista de reis sumérios. Mas, no entanto, alguns têm especulado que o texto pode não ser a mitologia. O fato de que é relatado que os reis desceram do céu levou muitas pessoas a sugerir que eles poderiam ter sido realmente de uma origem sobrenatural. Sobrenatural não, mas de uma origem extraterrestre. Isso vem de encontro, vem e se encaixa nas informações que nós temos dos livros de Zecharia Sitchin, que contam que os Anunnakis que desceram do céu, que manipularam geneticamente os seres primitivos e criaram a nova raça humana, aproximadamente entre 490 mil e 300 mil anos antes de Cristo. E esta lista de reis, ela data de 240 mil anos, exatamente 60 mil anos depois do período em que Zecharia Sitchin cita como o período em que os Anunnakis desceram do céu. Lista de imortais que governaram a Terra por 240 mil anos foi revelada. Vamos ler aqui um pouquinho dessa lista. A lista de reis sumérios descreve como um grupo de seres iluminados que desceu do céu para governar a Terra. Na verdade, não eram tão iluminados assim. Eram seres avançados, tecnologicamente avançados, mas não eram conscientemente tão avançados. Detinham grandes conhecimentos como a engenharia genética, a manipulação genética, todos os preceitos que foram implantados aqui, as técnicas de irrigação, o plantio, técnicas de construção de cidades e muitas tecnologias, mas não eram tão avançados conscientemente. A consciência deles era muito arcaica, era muito egóica. Eles brigavam entre si. Isso tem muita coisa a ser falado. A lista de reis sumérios é uma tábua de pedra arcaica escrita em língua suméria. Ele nos dá os nomes e a duração dos reinados dos reis da Suméria, uma região que abrangia o espaço agora ocupado pelo sul do Iraque. Compilada a partir de várias tabuinhas de argilas diferentes, a partir do final da lista de reis contém o nome dos governadores, dos governantes de cidades historicamente comprovado, mas esses não são o foco deste artigo. Para a comunidade da História Proibida, os primeiros reis não atestados na lista apresentam maiores interesses. Vamos lá. Também conhecidos como governantes antediluvianos, os primeiros 8 reis da lista totalizam um reinado de 242.100 anos em um período mítico anterior ao grande dilúvio. Antes que o dilúvio varresse a área. Os principais estudiosos rejeitam a existência desses senhores e seus reinados impossivelmente longos. Claro, os céticos, né? Os céticos que não acreditam em nada.
né? Não acredito em nada. Mas eles existiram, gente. Existem muitas comprovações disso. Citando o fato de que nenhuma descoberta arqueológica apoia as alegações incomuns. Eles não ficaram na Terra. Depois que o mandato do primeiro rei celestial terminou, o cetro caiu nas mãos de Alangar, que governou por 36 mil anos. Depois dele foi a vez de Enmeluana se sentar no trono por mais 43.200 anos. Os próximos 5 reis todos ocuparam cargos por longos períodos, o mais curto dos quais durou apenas 18.600 anos. A chegada do grande dilúvio, considerada por alguns uma catástrofe global, pôs fim ao reinado dos reis míticos, ou seja, os Anunnakis, né, com certeza. Kish era uma cidade antiga, na Suméria, lar da primeira dinastia sumeriana, historicamente documentada. Os reis desta dinastia tiveram reinado mais curtos do que os reis, mas ainda se estendiu muito além da expectativa da vida de um ser humano daquela época. O reinado mais curto pertenceu a Zamug, o filho de Paschal Nuna, que permaneceu no poder por 140 anos. Este documento aqui, gente, ele relata mais ou menos quem eram os primeiros reis da Suméria que realmente reinaram por grandes períodos. Ou seja, esses primeiros reis que reinaram por períodos mais curtos eram os primeiros filhos diretos desses seres de longa duração. Por que eles tinham a vida longa? Porque o período orbital do planeta deles era muito longo e cada ser, ele coexiste dentro do seu planeta, respeitando o tempo do seu planeta, que nem nós aqui na Terra. Nós existimos aqui na Terra com um período orbital muito curto. 365 dias é um ano para nós. E o nosso DNA realmente ele foi modificado para que nós pudéssemos durar pouco tempo e pudéssemos nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, para que nós pudéssemos ser escravizados pela eternidade por esses seres que ainda nos escravizam. Essa é a grande verdade. Esse é o vídeo de hoje. Tá, pessoal? Quero convidar a todos para mais tarde uma live no canal Tudo Está Ligado. Possivelmente por volta de 18h30, 19 horas no máximo, nós iremos fazer uma live falando de muitos assuntos interessantes. Então, fica o convite, tá? Agradeço pela sua participação. Se você puder compartilhar esse vídeo, puder deixar aquele like para nós e puder se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, nós agradecemos imensamente. Fiquem todos com Deus. Até mais tarde na nossa live e até o próximo vídeo.